cristãos do Antigo Testamento são um preparo para o Novo Testamento, que por sua vez constitui um preparo para a gente alcançar o céu. Não é? Pois bem, Nosso Senhor, nos planos dele, a morte, ele foi condenado à morte, e foi crucificado na sexta-feira. O dia seguinte, para os judeus, dia importantíssimo, sábado quer dizer repouso, né? Ele estava, o corpo dele com a alma, não é, gente? A gente sabe que quando Nosso Senhor morreu, Nosso Senhor, como nós sabemos, não é, gente? Tem dois espíritos, tem a alma humana, porque ele é o verdadeiro homem, corpo e alma, e tem a divindade, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que responde por tudo quanto Nosso Senhor faz no campo material ou no campo espiritual. Então, natureza, princípio de ação. Um gato faz coisas de gato. Um periquito faz coisas de periquito. Natureza do periquito. Pessoa é o termo de responsabilidade. Nós sabemos que os animais, por exemplo, não têm pessoa, porque eles não têm espírito, eles têm vida, não é? Nós sabemos que Deus fez a vida vegetal, a vida animal, a vida humana e a vida angélica, as vidas que Nosso Senhor criou. A vida vegetal, das plantas, não é um espírito. De maneira que quando uma planta morre, a vida morre. Quando um abacateiro morre, a vida do abacateiro morreu. A vida animal também, do animal morre, né? A vida do animal morre. Quando um gato morre, a vida do gato morreu. Mas quando um ser humano morre, não é? Quando um ser humano morre, a vida do ser humano é um espírito, como os anjos são, como Deus é. O espírito é uma vida independente. O espírito pode estar ligado ao corpo, como acontece com o espírito da gente, não é? Meu espírito está ligado ao meu corpo. O espírito de cada um de vós está ligado ao vosso corpo, não é? Mas na hora que nós morre, o que acontece? Acontece como acontece com o gato, que a vida do gato morre? Não. O do abacateiro, que às vezes ele morre? Não. A vida do homem, quando o homem morre, a vida dele sai. Ela sai do corpo. O corpo morto de um ser humano não é um corpo em que a vida morreu, mas um corpo em que a vida
saiu, não é? A vida saiu. O espírito angélico, isto é, o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim, a virtude, o principado, os potestades, são espíritos mais perfeitos do que o espírito do ser humano, porque o espírito da gente precisa estar ligado com o corpo da gente. Mas o anjo, o arcanjo, não precisa de corpo, não tem corpo. A verdade é que às vezes quando aparece, não é? Quando um aparece com a forma de corpo, é só para facilitar a gente ver que ele está ali. Mas ele não tem corpo, ele é espírito puro. O espírito puro, espírito sem corpo. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Ele é homem e é Deus. Como homem, ele tem corpo e alma. E como Deus, ele tem o Espírito Divino, que é maior do que de todos os anjos. Não é verdade? Maior do que de todos os anjos. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aconteceu como acontece com qualquer pessoa humana que morre. A alma sai do corpo. A alma sai do corpo. Então o corpo fica parado, não respira, não vê, não ouve, não fala. Quando Jesus, no alto da cruz, morreu, o que aconteceu? A alma de Jesus saiu e o corpo ficou parado. Mas ele não tem dois espíritos, ele não tem uma alma humana e não tem o Espírito Divino? Tem. O que aconteceu na hora que Jesus morreu? Que a alma de Jesus saiu do corpo e o Espírito Divino dele não saiu. O Espírito Divino continuou ali. O corpo parecia que não tinha nada, não é? Mas tinha o Espírito Divino. Tinha sim. Tinha o Espírito Divino. O corpo de Jesus foi embalsamado, levado para a sepultura, naquela sexta-feira de tardinha, porque entre os judeus o dia não era contado como nós. Nós contamos o dia de meia-noite em meia-noite, não é? Mas os judeus contavam de 6 horas da tarde a 6 horas da tarde. Isto é, na hora que o dia escurecesse. Que a gente sabe que varia um bocadinho, não é? Varia um bocadinho. No verão, o dia demora mais a escurecer. No inverno, o dia demora menos. A gente pode perceber essa época do ano, gente, 4:30 da manhã, já vê sinal do sol no céu. Mas em julho não. É tudo escuro, 4:30 da manhã. O dia varia também. Então para eles era nessa hora. Não era bem a hora do relógio, 6 da tarde. Mas na hora que passava do dia para a noite, nessa hora. Então Nosso Senhor morreu, a alma humana dele saiu.
A alma humana do nosso Senhor saiu. E o que foi que a alma humana de Jesus fez? A alma humana de Jesus saiu e foi ao limbo dos padres. Vocês sabem o que é o limbo dos padres? Aqueles homens bons que foram obedientes a Deus antes de Jesus, 10, 50, 100, 500, 1000 anos antes de Jesus. Mesmo que antes até tenham pecado, mas se arrependeram e passaram a viver a vida santa, como aconteceu com Adão e Eva, que pecaram, mas depois se arrependeram tão profundamente que viveram só com Deus. Então eles estavam santificados, porque a gente sabe que o santo é Deus, não é? E o que santifica a gente, o que é? Deus na gente, não é verdade? Deus na gente é quem santifica a gente. Por que a pessoa se confessa? Porque ela pecou, se ela cometeu pecado mortal, ela expulsa Deus de dentro dela. Mas se ela está arrependida, e vai ao Padre e confessa o pecado, então ela fica purificada. Deus volta a morar naquela pessoa. Pois bem, Adão e Eva, depois daquele pecado, não cometeram mais pecado nenhum. E viveram muitos anos, muitos e muitos anos. Eles e outros homens de valor que viveram com Deus, quando morreram, para onde a alma deles foi? Para o céu não podia ir, porque o primeiro a entrar no céu tinha que ser Jesus, o nosso Salvador. Então, essas almas foram para um lugar agradável que Deus fez, chamado limbo dos padres. De maneira que quando Jesus morreu, a alma dele foi lá visitar aquela gente, Abraão, Isaac, Moisés e outros que viveram a vida toda santa ou que cometeram algum pecado até grave, mas se arrependeram e morreram bem. Estavam lá. Jesus foi consolar. É bonito um texto que eu li há pouco dia, em que Adão, o mais antigo morador dali do limbo dos padres, Adão, quando ouviu a voz de Jesus entrando no limbo, disse: essa voz eu conheço. Sim, ele tinha ouvido lá no paraíso. Essa voz eu conheço. Ele tinha ouvido a voz de Jesus lá no paraíso. Então Nosso Senhor morreu na sexta-feira. Não morreu na véspera, por exemplo. E foi na sexta-feira que ele morreu. Ele foi crucificado meio-dia e 3 horas da tarde ele morreu. Para o tempo que em geral ficava uma pessoa crucificada, 3 horas era pouco. Porém, o dono da vida e da morte é Deus. Então Jesus morreu na hora que ele quis morrer. Não é como nós, não é? Jesus morreu na hora que ele quis morrer. Então morreu 3 horas depois.
Tanto é assim que quando disseram a Pilatos que ele tinha morrido, já morreu? E como eles não queriam que ficasse corpo nenhum no sábado, que era o dia principal dele, o dia que lembrava o descanso de Deus no paraíso, quando Deus criou as coisas, mandaram quebrar as pernas dos outros 2 ladrões que estavam presos. Por que quebrar as pernas? Porque o crucificado sofre muito na hora que ele quer receber oxigênio. Ele tem que tirar o gás carbônico, o pulmão está cheio. Aí ele tem que, com toda a dor, se firmar nos pés feridos, para poder dobrar o braço, e dobrando o braço, ir saindo aos poucos o gás carbônico, e depois ele receber oxigênio. Aí quando ele recebia oxigênio, ele se levantava. É por esse motivo que em Jesus, no Santo Sudário, no pano que cobriu o corpo de Jesus morto, se vê a marca do sangue da mão dele em 2 corrimentos, um assim, outro assim. Quando ele estava respirando bem, ele estava assim. Quando ele não aguentava, estava assim. Quando ele não aguentava, ele pendurava as folhas de viés. Foi bem. Então Nosso Senhor avisou que ia ficar vivo no 3º dia. Repare bem, ele não disse que ia ficar vivo 3 dias depois. Ele disse que ia ficar vivo no 3º dia de morto. Mesmo que o dia fosse só um pedaço. Como aconteceu na sexta-feira, que ele morreu às 3 horas, até escurecer o dia, era sexta. Um restinho de sexta. Quando escureceu, começou o sábado. Inteirinho. Quando terminou o sábado, começa no outro dia, o primeiro dia da semana, que com o tempo, entre os católicos, passou a se chamar domingo, isto é, dies dominica, dia do Senhor. Dia do Senhor. Dia do Senhor, domingo. E por esse motivo que Jesus ressuscitou no domingo. A igreja que recebeu todo o poder de Jesus Cristo. Mudou o dia de repouso, que era o sábado, para o domingo, em atenção ao fato de ter acontecido na terra a maior coisa de todas, a ressurreição de Jesus. Entenderam? A ressurreição de Jesus. Então é o domingo, que é o dia próprio de se repousar, louvar a Deus, já desde o comecinho da igreja, nos começos, já se celebrava este dia, enquanto que os judeus continuam até hoje celebrando o sábado, e certos protestantes, porque o protestante é um sujeito que se revoltou contra a verdadeira igreja católica, e como ele se revoltou, ele quer se guiar pela cabeça dele. Então as coisas ele escolhe, outras ele rejeita. Então tem grupo protestante, por exemplo, os adventistas, que conservam o sábado. Outros não, seguem o costume católico de conservar o domingo. Seguem esse costume.
No texto de hoje, São Paulo, na sua epístola, nos dá um conselho importante. Irmãos, alegrai-vos no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. São Paulo repete esse conselho e nos alegrarmos nele. Então, meus irmãos, o que significa isto? Olha, eu digo, meus irmãos queridos, que a gente não deveria se aborrecer nunca. Nós nos aborrecemos porque somos pecadores. Porque não gostamos do que vai acontecendo. Mas do que vai acontecendo com a gente, pode ser sem Deus permitir? Não pode. Não é? Não pode ser sem Deus permitir. Então, se Deus permite, eu me lembro desse conselho de São Paulo. Alegrar-me no Senhor. Alegrar-me no Senhor. E assim acontece esse advento pesado que a gente está passando, não é? Um advento sem Santa Missa, porque no comecinho do advento, antes do primeiro domingo, apareceu que o padre Joaquim caiu gravemente doente. Mesmo assim, fazendo da fraqueza a força, ele ficou celebrando com dificuldade, mas ficou. Mas Nosso Senhor queria cortar, queria penitência para todo mundo. Aí, uma noite, antes do primeiro domingo do Advento, passando por ali a 3 degraus, estava escuro, e eu disse, eu vou descer o degrau do escuro. Aí, eu precisava vir para cá. Mas aí eu pensei que o degrau estava mais longe e o degrau estava mais perto. Então, de repente, me vi pisando no ar. 3 degraus, fui lá embaixo e quebrei o braço. Estou na 5ª semana de braço engessado, tendo que fazer esse exercício várias vezes ao dia, dói. Mas o que é que São Paulo diz? O que é que São Paulo diz? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Padre Joaquim, cada vez mais, nesses dias, está sem poder celebrar. Mesmo, não tem condição de celebrar. E eu não posso, porque com um braço só, essa Santa Missa sublime, eu não posso celebrar com uma mão só. Eu não posso fazer isso. E o médico, que faz cirurgia de mão e de punho, especialista, que está me acompanhando, ele é especialista em mão e punho, justamente aqui. Ele disse, não, padre, tem que ser 6 semanas com isso preso aí. Meu Deus, eu sou agora com o padre Joaquim sem poder celebrar, seguramente o único padre que pode celebrar a missa verdadeira da Bahia. Até Nosso Senhor me dá outro, que vai dar com fé em Deus. Vou melhorar o padre Joaquim.
Então, estou sem poder celebrar. E agora até a gente está sem poder comungar. Por quê? O Padre Joaquim celebrou a última missa que ele celebrou, consagrou, deu comunhão. Ficou só um nadinha de hóstia no altar lá, na capelinha. Só dá para a gente adorar. Para comungar não dá. Para comungar não dá. Compreende? Mas, eu disse, não, meu Deus, é domingo, vou fazer um louvor a Nosso Senhor, uma meditaçãozinha com o meu povo, mesmo sem comungar. Nessa meditação, a gente pode também fazer aquilo que se chama comunhão espiritual, não é? Não já ouviram falar da comunhão espiritual? O que é a comunhão espiritual? Eu desejo receber Jesus naquele momento, eu não posso receber, ou porque estou longe da igreja, ou por isso, por aquilo, mas eu posso desejar e pedir a Nosso Senhor que venha a mim. E Nosso Senhor pode vir a gente espiritualmente? O que é que Nosso Senhor não pode, gente? O que é que Nosso Senhor não pode? Não é? Então a gente pode comungar. Algumas pessoas confessaram, eu posso depois ir mais atender mais alguns, e a gente pode comungar. Assistir a missa nova? Não assistam, porque é uma missa misturada com ideias protestantes. Então, um católico verdadeiro não pode assistir esta missa nova. Mesmo um padre, como acontece lá em Salvador, tem um ou outro padre que celebra de vez em quando essa missa antiga, verdadeira. Porém, Deus é quem sabe se celebra direito. Celebra a outra também. Se ele celebra a missa nova e a antiga, ele não celebra por compreender que a antiga é a verdadeira. Senão ele não celebraria a nova. Se ele celebra a nova é porque ele não está compreendendo a coisa. Ora, será que eu, católico, posso assistir a missa de um padre que celebra a missa antiga? Se ele celebra a nova, eu sei de uma igreja lá em Salvador, em que o padre, dia de domingo, celebra a missa antiga e depois a nova. Deus do céu, não pode ser assim. Não pode ser. A Santa Missa é a coisa mais importante de todas, porém, a gente pode se salvar, a gente não pode ir à Santa Missa a vida toda. Pode se salvar? Pode. Quem não conhece a história de Santa Maria Egipcíaca? Maria Egipcíaca era uma moça muito bonita que morava em Alexandria, no norte do Egito, onde o rio Nilo joga suas águas no mar Mediterrâneo. E um grupo grande de católicos, rapazes católicos, quis contratar um navio para ir até a Palestina para ver os lugares onde Jesus foi crucificado, foi sepultado, para visitar os lugares santos de Jesus. Ela então se meteu no meio dos rapazes com uma intenção do inferno. Eu vou no meio também, vou levar todos eles a pecar. Essa infeliz moça pagou a passagem, viajou também e durante a viagem levou
todos os rapazes a pecarem. Mas quando ela chegou na igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado, que todo mundo entrou para rezar, ela quis entrar e Deus fez um milagre para ela acordar. Ela sentiu um braço empurrando para fora. Ela quis entrar e pá, foi jogada fora da porta da igreja. Levantou de novo, tentou de novo, foi de novo jogada fora. Aí ela parou, viu que todos entraram, ela não entrou, ficou olhando assim atrapalhada. Aí viu ali perto uma estátua da Virgem Maria, naquele pátio na frente da igreja. Viu uma estátua da Virgem Maria. Chegou lá, se ajoelhou, chorando e prometendo a Nossa Senhora que ela não pecaria mais se ela conseguisse de Jesus, ela entrasse naquela igreja santa. Depois de muito chorar, levantou, saiu andando, chegou na porta da igreja para entrar, entrou, rezou, todo mundo saiu, ela não saiu da igreja. Depois ela disfarçada, sem ninguém ver, ela foi para o deserto. Não vou voltar para o Egito, vou passar fome, sede, vou rezar, vou pedir perdão a Deus de meus pecados. Foi morar no deserto e levou mais de 10 anos lá, mais de 10 anos, numa gruta, no buraco que tinha lá, morando ali e comendo mato, passando fome, sofrendo de mil formas, rezando. Depois de uns 15, sei lá, acho que 17 anos depois, Nosso Senhor apareceu a um monge que era padre, que morava no mosteiro, não muito longe de onde ela estava, e disse: vá até aquele deserto, procure Maria, dê a ela o perdão dos pecados e dê a ela a santa comunhão. Aí aquele santo foi, achou Maria, que não tinha mais nem roupa, o cabelo dela era muito cheio, ela estava coberta dos cabelos dela. Não tinha abrigo, não tinha proteção, não tinha nada. E ela se confessou. A pele dela parecia um couro de tomar sol. De tomar sol. Fazendo penitência. E ela confessou, comungou, e o santo voltou para o mosteiro. Muitos anos depois, Deus apareceu de novo a ele: volte, vá dar aos últimos sacramentos a Maria, minha querida, para ela vir para o céu. Ele foi, deu a ela esta emoção e ela morreu e se salvou. Vejam, ela quase que não comungou, não é? E não chegou nem a assistir a Santa Missa nesse tempo de conversão. Mas era uma situação diferente. Uma situação diferente. Então, nós só quis que a gente passasse por essa privação. Dia 7 de julho, de novembro, eu caí, quebrei, ralei perna, quebrei o dedo do pé esquerdo, me ralei todo, bati o peito,
Foi tanto sangue, eu não sei onde eu achava tanto sangue. Quebrei o nariz, foi toda uma coisa terrível. Fui levado para o hospital, tratado no dia 7. No dia 14, Deus queria mais. Deus queria mais. Dia 14 me levantei e fiquei tonto, de labirintite. Caí em cima de um móvel, arrebentei, abri isso aqui, levei 9 pontos aqui, abri isso aqui, mais ferimento, mais pancada, mais coisa, e fiquei sem poder celebrar, atendido, não é? Tratando isso, tratando aquilo outro, não é? E estou assim, esperando a hora de Deus ao Senhor. Mas hoje já tive a alegria de poder reunir meu povo, fazer uma meditaçãozinha, não é, gente? Para fortificar meu querido povo, que eu não abandonei. Eu fiquei sem condição de fazer as coisas, mas pedindo a Nosso Senhor por vocês, meus filhos. Alegre. É interessante que alguns irmãos nossos estão indo lá para o quartel pedir aos soldados para salvar o Brasil. É interessante. E tem aparecido várias pessoas lá insatisfeitas com a situação nova da igreja e começaram a vir para cá, vir me procurar. Essa semana vi uma família inteira. Vieram me procurar, de orientação, a gente se aproximando da verdadeira igreja. Agora, vamos fazer uma pequena comunhão espiritual. Ó meu bom Jesus, eu desejo receber-vos no meu pobre coração pecador, ainda que não seja debaixo da presença real da hóstia consagrada. Mas sei que vós sois onipotentes, que vós tudo podeis, e que vós podeis descer da Eucaristia, descer do céu, a meu pobre coração, fortificando para que ele possa estar unido a vós, desejoso de se santificar, sem querer, de forma nenhuma, cometer qualquer pecado. Vinde, Jesus, em vossa bondade. Tomai posse de mim, que eu seja vosso, Senhor, e eu possa, com saúde ou com doença, com dor ou sem dor, cumprir aquilo que o Senhor ensinou a São Paulo. Me alegrar em vós. Alegrai-vos no Senhor. De novo vos digo. Alegrai-vos. Lá está o presépio, foi feito, não é? Nosso presépiozinho. Espero que ninguém deixe de fazer uma visitinha, não é? E esse mês
a Santa Missa de Natal será domingo, né? 25. 25 é domingo. Hoje 11, o quarto domingo 18, 8, 7, 15. O domingo seguinte é o Santo Natal. E eu espero em Deus estar melhor, já estar sem o gesso, e por Deus, eu desejo celebrar a missa da meia-noite e a missa de 8 horas da manhã, ou 8 horas não. Celebrando meia-noite, melhor celebrar mais tarde um pouco. Por exemplo, às 10 horas. Às 10 horas da manhã, celebro no Natal, no dia, na meia-noite e no dia e às 10 horas. Ouviu, meus irmãos? Domingo que vem, não creio que o Padre Joaquim esteja em condição. Se estiver, ele está um pouquinho melhor. Se ele estiver melhor, que tenha condição de celebrar, ele vai celebrar. Eu não, por causa desse braço, sei que não poderei. Embora meu organismo esteja mais forte. Ainda na semana passada fiz um exame geral do abdômen, está tudo em ordem. Então, eu tenho mais, apesar de já estar com 87 anos de idade, estou com mais resistência, né? Mesmo assim, debaixo de muitas dores, em razão das duas quedas. Por exemplo, se eu for contar as dores que eu estou sentindo aqui agora, são várias. Ótimo. Alegrai-vos. Peço a todos que puderem ir para a manifestação de tarde. É bom hoje. Vão dar mais número. Ele quer que o Brasil não quer o comunismo, que o Brasil não quer o socialismo, que o Brasil quer um Brasil mais reto e que possa não só melhorar, mas ajudar o mundo inteiro.